Amazônia, um universo que transcende o tempo, um labirinto verde onde a vida dança em um ritmo primitivo e imortal. Mais do que uma floresta, ela é um organismo colossal, pulsante, uma entidade viva que respira em sintonia com o planeta. Cada folha, cada raiz entrelaçada no solo, esconde segredos que remontam a um tempo anterior à humanidade, um tempo onde a natureza era a única senhora da Terra. Suas árvores, algumas tão antigas que testemunharam a ascensão e queda de impérios, se erguem como colunas sagradas de uma catedral natural. Seus troncos rugosos carregam cicatrizes de tempestades, de eras passadas, de batalhas silenciosas travadas entre a vida e o tempo. Seus galhos se estendem como braços protetores, abrigando milhões de criaturas em um equilíbrio tão perfeito que parece impossível ter sido moldado pelo acaso. As águas que serpenteiam por essa imensidão selvagem são mais do que rios. São veias de um coração que nunca para de bater. Elas correm há milênios, carregando consigo os segredos mais profundos da Terra. Nos reflexos de suas superfícies espelhadas, se desenham os olhos atentos de predadores ocultos, sombras furtivas que deslizam entre troncos submersos, e sob suas correntezas, onde a luz do sol se dissolve em tons de âmbar e mistério, se escondem seres que desafiam a lógica, monstros invisíveis, lendas vivas que aguardam para serem descobertas. E então há as sombras, um manto de mistério onde a luz hesita em entrar, onde olhos brilham na escuridão e passos inaudíveis deslizam pela vegetação densa. O desconhecido sussurra em cada canto, em cada brisa que atravessa o dossel verdejante. O que se esconde ali? O que observa sem ser visto? A floresta guarda suas respostas com uma paciência milenar, esperando o momento certo para revelar seus segredos, ou para enterrá-los para sempre. A Amazônia não é apenas um lugar, ela é um enigma, um território indomável que nos lembra, a cada batida de seu coração verde, que ainda existem mistérios que escapam ao nosso controle. No horizonte, um oceano de verde se estende além da compreensão humana. Uma vastidão tão imensa que desafia os limites do olhar. Uma tapeçaria viva de árvores entrelaçadas que se perde no infinito. Mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de pura imensidão, cobrindo 9 países e formando a maior floresta tropical do planeta, um reino de biodiversidade onde a vida pulsa em um ritmo próprio, indiferente à presença humana. Aqui, o conhecido se dissolve no desconhecido. Nos corredores sombrios da mata fechada, criaturas espreitam entre as folhagens, algumas tão furtivas que jamais foram vistas a olho nu. Há seres que nunca viram a luz do sol, escondidos nas profundezas do solo úmido, em cavernas submersas e em troncos ocos onde o mundo exterior não ousa entrar. Há plantas que desafiam a ciência, espécies ainda não catalogadas, que carregam segredos bioquímicos capazes de curar ou destruir. A vida aqui se manifesta de todas as formas possíveis. Ela se esgueira sob folhas caídas, vibra nas asas translúcidas dos insetos e desliza furtiva nas sombras dos troncos milenares. Ela pode ser pequena e quase invisível, como os besouros de cores metálicas que refletem a luz do sol em um espetáculo de brilho hipnótico. Ou pode ser monumental, como os jacarés açus, titãs silenciosos
que deslizam pelas águas escuras dos igarapés, observando, esperando, prontos para atacar com uma força ancestral e precisa. Mas a floresta não é apenas um reino de predadores e presas. Ela é um palco de harmonia e guerra, onde o equilíbrio entre a vida e a morte é constantemente testado. A cada instante, uma batalha silenciosa acontece. Plantas liberam toxinas para afastar invasores. Formigas guerreiras marcham como exércitos em miniatura, aniquilando tudo em seu caminho. Um beija-flor bate as asas 80 vezes por segundo, enquanto uma onça, com a paciência de um fantasma, se esconde nas sombras, esperando o momento exato para o bote fatal. Cada centímetro dessa floresta é uma sinfonia de movimentos, sons e cores, um espetáculo de sobrevivência e adaptação refinado por milhões de anos. A Amazônia não é apenas uma floresta, ela é um universo próprio, onde cada ser vivo, do menor ao maior, desempenha um papel essencial nesse intricado e magnífico teatro da natureza. Ao amanhecer, a Amazônia desperta em um espetáculo que nenhuma civilização foi capaz de reproduzir. É um renascimento diário, uma dança meticulosamente coreografada entre luz, sombra e som. O sol, ainda hesitante, ergue-se no horizonte, lançando seus primeiros raios sobre a vastidão verdejante. A luz dourada atravessa as copas das árvores, filtrando-se entre folhas imensas, projetando desenhos efêmeros no solo úmido, um mosaico em constante mudança, pintado pela própria natureza. O ar é espesso, denso, vivo. Cada respiração traz consigo o perfume da terra molhada, o aroma ancestral da madeira antiga e da resina que escorre silenciosa pelos troncos retorcidos. Um cheiro ao mesmo tempo familiar e exótico, um vestígio do passado preservado no presente. Pequenas partículas de névoa flutuam, capturando a luz da manhã como poeira de ouro suspensa no ar. E então, o som. No início, há apenas um sussurro. O farfalhar das folhas que se movem suavemente, embaladas por uma brisa quase imperceptível. Depois, a floresta começa a ganhar voz. Primeiro, um chamado solitário ecoa das profundezas. O grito longo e melancólico de um búzio reverberando como um trovão distante. Então, outro responde, e mais outro, até que o ar esteja carregado com o coro gutural desses primatas invisíveis entre as copas. Pássaros de cores impossíveis emergem da penumbra da mata, saudando o dia com cantos cristalinos. Araras azuis cruzam o céu, suas asas cortando o ar em um balé ensaiado há milênios. Tucanos pousam em galhos altos, suas enormes contas reluzindo sob a luz nascente, enquanto beija-flores desafiam a gravidade, pairando diante das flores como espíritos inquietos. No chão da floresta, a vida desperta em um turbilhão de movimentos secretos. Formigas cortadeiras marcham em fileiras organizadas, carregando pedaços de folhas como bandeiras verdes. Serpentes deslizam silenciosamente entre raízes expostas, seus corpos refletindo os primeiros feixes de luz do dia. Macacos pregos saltam de galho em galho, ágeis e curiosos, observando o mundo abaixo com olhos atentos e inteligentes. Os rios, esses caminhos líquidos que serpenteiam pela floresta, refletem o céu dourado da manhã. Suas águas escuras escondem mistérios insondáveis. Pirarucos emergem brevemente para respirar, produzindo um som oco que ecoa na quietude da manhã. Jacarés permanecem imóveis, seus olhos dourados espreitando acima da superfície, testemunhas silenciosas do despertar da selva. A floresta não desperta apenas para existir. Ela desperta para lembrar ao mundo que ainda está viva, pulsando, resistindo.
O canto dos pássaros rompe o silêncio da noite. Primeiro, um trinado solitário corta o ar, agudo e hesitante, como se testasse a chegada da aurora. Depois, outro se junta. E então, como uma explosão ensaiada pela própria natureza, milhares de vozes emplumadas preenchem os céus, compondo uma sinfonia selvagem que ecoa por toda a floresta. Tucanos, araras, sabiás, japuís. Cada espécie adiciona sua nota única à melodia matinal. No alto das árvores, os macacos bugios despertam. Seu rugido profundo e gutural rasga a névoa da madrugada, reverberando como trovões distantes. É um som que parece vir de tempos imemoriais, um chamado ancestral que ecoa através das copas densas. Os machos urram com força, demarcando o território, lembrando a todos que a floresta pertence a quem sabe sobreviver nela. O som avança como uma onda invisível, fazendo a mata vibrar em sintonia com a respiração de seus habitantes. O zunido incessante de insetos é o pulso vivo da floresta, um som constante que preenche o espaço entre os galhos e folhas, como se o próprio ar estivesse eletrizado. Milhares de asas batem em uníssono. Abelhas que já iniciam sua busca por néctar. Vespas patrulhando seus ninhos. Mosquitos dançando no calor da manhã. Cada pequeno ser desempenha um papel essencial nessa engrenagem infinita de vida. Mas a floresta não apenas canta, ela sussurra, estremece, respira. O vento desliza entre os galhos mais altos, balançando as folhas em um ritmo quase hipnótico. O som das gotas de orvalho, escorrendo pelas samambaias, mistura-se ao leve estalar dos troncos que se expandem sob o calor nascente. E então, um movimento quase imperceptível. Tudo vive, tudo respira, tudo se move em perfeita harmonia. Uma onça pintada, mestra do silêncio, desliza entre as sombras sem ser notada. Uma sucuri desliza lentamente pela margem de um igarapé, suas escamas refletindo os primeiros raios de sol. No alto, um gavião real observa o mundo abaixo com olhos de predador, aguardando o instante perfeito para atacar. Cada ser, do menor ao maior, está ligado por um fio invisível de equilíbrio. Nada acontece por acaso. Nada sobrevive sem propósito. A floresta é um organismo pulsante, uma entidade viva onde cada batida, cada sopro, cada nota dessa grandiosa sinfonia da natureza tem um significado. Aqui, a vida não apenas existe, ela dança. A grandiosidade da Amazônia não está apenas na vastidão de sua floresta. Não é apenas o número de árvores que impressiona, nem a extensão infinita de verde que cobre o horizonte. O verdadeiro poder da floresta está nos detalhes, nos pequenos milagres que acontecem a cada segundo, invisíveis aos olhos desatentos. Está na superfície de uma folha, onde minúsculas gotas de orvalho repousam como pérolas líquidas, refletindo o céu dourado da manhã. Cada uma delas carrega o peso da noite anterior, condensando nela a umidade que mantém a vida pulsando. Quando o primeiro raio de sol toca essas gotas, um espetáculo silencioso acontece. A floresta acorda, respira, reluz. Está no caule de uma árvore centenária, cuja casca enrugada guarda as marcas de séculos de tempestades e secas, testemunhando a passagem do tempo como um guardião imortal da selva. Suas raízes se aprofundam no solo fértil, estendendo-se como dedos antigos em busca de sustento. No microcosmo de sua base, formigas operárias marcham em fileiras organizadas, carregando fragmentos de folhas com um propósito definido, enquanto fungos imperceptíveis decompõem a matéria orgânica, devolvendo à terra os nutrientes necessários para um novo ciclo de vida.
Está no voo da arpia, uma caçadora implacável que corta os ventos com uma precisão assustadora. Suas asas, largas e poderosas, se abrem como velas de um navio fantasma, deslizando silenciosamente entre as copas das árvores. Seus olhos perscrutam cada movimento abaixo, atentos ao menor sinal de presa. Então, em um piscar de olhos, ela despenca do céu como um raio de morte certeira, suas garras afiadas como punhais se fechando sobre um macaco desavisado. Não há hesitação, não há erro, apenas a perfeição da natureza em seu estado mais puro. Está na presença fantasmagórica da onça pintada, um espectro dourado e negro que desliza entre as sombras com a fluidez da própria noite. Seus músculos se movem como engrenagens perfeitas. Sua respiração é um sussurro imperceptível. Para ela, cada passo é um cálculo preciso, cada movimento faz parte de um ritual antigo que define sua existência. Ela não precisa ser vista para estar presente. Sua simples presença já altera o equilíbrio da floresta. Cada ser aqui desempenha um papel. Cada folha caída, cada inseto microscópico, cada gota de chuva que penetra o solo. Nada é supérfluo, nada existe sem propósito. A Amazônia é um organismo vivo e seu equilíbrio é ao mesmo tempo frágil e perfeito. Um ajuste sutil pode transformar toda a sua dinâmica como um castelo de cartas onde cada peça sustenta a outra. Mas o que acontece quando esse equilíbrio é rompido? E então há os rios. Não meros cursos d'água, mas as veias pulsantes dessa terra indomável. Correntes líquidas que cortam o coração da floresta, transportando mais do que água, levando vida, segredos e histórias que o tempo não ousou apagar. O rio Amazonas, titânico e implacável, serpenteia pela selva como uma entidade viva, respirando em suas cheias e vazantes, expandindo-se e recuando ao ritmo das chuvas. Seu corpo colossal se desdobra em infinitos afluentes, veios menores que se estendem como capilares pelo solo fértil, dando origem a lagos ocultos, igarapés sinuosos e várzeas alagadas onde o inesperado reina absoluto. Essas águas escuras escondem mistérios insondáveis, onde a ciência ainda não alcançou e a natureza se recusa a revelar todos os seus segredos. O desconhecido se agita sob a superfície. Aqui, gigantes silenciosos deslizam nas sombras líquidas. O pirarucu, um colosso pré-histórico, surge das profundezas para respirar. Sua boca imensa rompendo a tranquilidade da água em um som oco e reverberante. Uma relíquia do passado, um peixe que sobreviveu à passagem das eras, guardando em suas escamas espessas e em sua resistência formidável a prova da eternidade da Amazônia. Mais adiante, entre as brumas que se erguem da água ao amanhecer, botos cor-de-rosa emergem como fantasmas de um tempo esquecido. Suas formas fluídas cortam as correntezas, deslizando entre os troncos submersos como aparições etéreas. Criaturas que habitam não apenas os rios, mas também as lendas. Dizem que os botos não são apenas animais, são espíritos, seres místicos que seduzem e enfeitiçam aqueles que se aventuram a desafiá-los. Mas a grandiosidade dos rios não se resume apenas à vida que abriga. Eles são testemunhas silenciosas do ciclo eterno da floresta. Na época das chuvas, transbordam, alagando as terras e fertilizando os solos, permitindo que árvores cresçam ainda mais altas e que novas formas de vida surjam a cada estação. Quando a seca chega, revelam suas entranhas. Ilhas temporárias emergem, praias se formam e criaturas da terra e da água disputam espaço, ajustando-se à nova dinâmica imposta pela própria natureza. Nada é estático, nada é previsível. A cada curva de um rio, pode-se encontrar o inesperado. Uma sucuri de 10 metros enrolada à margem,
esperando pacientemente pelo momento exato para atacar. Jacarés deslizando entre galhos caídos, seus olhos dourados refletindo a luz da lua. Cardumes de peixes elétricos patrulhando as profundezas, onde até mesmo o menor ser pode ser um predador letal. Aqui as águas sussurram segredos, e aqueles que ousam escutá-los nunca mais voltam a ser os mesmos. Mas a Amazônia não é apenas um paraíso de vida. Por trás de sua beleza deslumbrante, ela esconde um código implacável, uma lei silenciosa que governa cada ser que ousa habitá-la. Aqui não há promessas, não há garantias. A floresta oferece tudo e, ao mesmo tempo, não oferece nada. Sobrevivência não é um direito, é uma conquista. A cada amanhecer, o jogo recomeça. A batalha invisível que se desenrola sob as sombras das copas das árvores, nas águas turvas dos igarapés, no solo úmido coberto de folhas caídas. Apenas os mais fortes, os mais astutos, os mais adaptáveis continuarão a existir. Uma simples formiga cortadeira, pequena e aparentemente insignificante, carrega um pedaço de folha muitas vezes maior que seu próprio corpo, mas ela não está sozinha. Milhares de outras marcham ao seu lado, cada uma desempenhando um papel vital em um império subterrâneo que cresce e prospera sob o solo invisível da floresta. Mas sua força não vem apenas do número. Vem da organização, da disciplina, da persistência. O fracasso não é uma opção. Mais acima, nas alturas inacessíveis das árvores, um grupo de macacos pregos se move com agilidade, saltando entre os galhos em busca de alimento. Mas não basta apenas encontrar comida. É preciso ser mais esperto, mais rápido, mais atento. A qualquer momento, um predador pode estar observando, esperando um descuido, um erro, uma hesitação. E então, há aqueles que caçam. No silêncio absoluto da floresta, um jaguar espreita. Seu corpo, esculpido pela selva ao longo de milênios, é pura perfeição predatória. Cada passo é um cálculo exato. Seus músculos deslizam sob a pele manchada como molas prestes a se soltar. Seus olhos amarelos perfuram a escuridão. Ele não precisa de pressa. Ele é o senhor da paciência. O vento traz até ele o cheiro de um veado que pastava inocentemente mais adiante. O predador se abaixa, quase imperceptível na penumbra. Seu coração desacelera. Seus músculos se enrijecem. O momento certo não é uma questão de escolha, mas de instinto. E então... o ataque. Um salto, um impacto, um golpe preciso na garganta da presa. O silêncio retorna. O jaguar não é cruel, nem misericordioso. Ele apenas segue as regras invisíveis da floresta, e aqueles que não as seguem, desaparecem. Aqui não há segundas chances, não há compaixão, apenas a luta eterna entre aqueles que querem viver e aqueles que são destinados a desaparecer. Nas profundezas da floresta, onde a luz do sol mal alcança o solo, um segundo mundo existe. Aqui, sob o dossel fechado da Amazônia, a penumbra não é sinônimo de ausência, mas de mistério e abundância. O ar é espesso, saturado de umidade, carregado do perfume da terra úmida, do aroma forte da madeira em decomposição e da resina que escorre em cicatrizes silenciosas pelos troncos. Cada respiração é uma imersão em um ecossistema que não apenas vive, mas se recria a cada instante em um ciclo contínuo de transformação e renascimento. O calor aqui não se dissipa como nos espaços abertos. Ele se infiltra entre as raízes, se acumula sob a folhagem densa, se dissolve no hálito invisível da floresta. O chão, macio e instável, não é apenas terra, é um tapete vivo de folhas secas, galhos quebrados, frutos caídos e matéria orgânica em decomposição. Mas nada aqui é desperdiçado. O que parece morto
é, na verdade, apenas o início de algo novo. Frutas esmagadas alimentam colônias inteiras de insetos e pequenos mamíferos antes de se tornarem adubo. Galhos caídos se transformam em esconderijos para répteis e anfíbios, abrigos momentâneos que, com o tempo, se dissolvem no solo e nutrem as raízes das árvores ancestrais. Sob essa camada aparentemente caótica, um império invisível opera sem descanso. Formigas cortadeiras marcham incansáveis, carregando pedaços de folhas para cultivar os fungos que as alimentam. Cupins devoram troncos caídos, convertendo madeira sólida em partículas minúsculas que logo serão absorvidas pela terra. Entre raízes entrelaçadas como serpentes subterrâneas, micro-organismos microscópicos realizam o último estágio desse ciclo perfeito, decompondo a matéria até que nada reste além de nutrientes puros, prontos para alimentar uma nova geração de plantas. A floresta é um organismo que se recicla, uma engrenagem onde vida e morte não são opostos, mas engrenagens do mesmo mecanismo. E acima dessa dança silenciosa da renovação, ergue-se um império de gigantes, árvores colossais, algumas com mais de 50 metros de altura, lançam suas copas em direção à luz, como colunas sustentando o céu verde da Amazônia. Seus troncos, marcados pelo tempo, são testemunhas silenciosas de séculos, talvez milênios, de histórias que jamais serão contadas. Suas raízes, expostas e retorcidas, formam fortalezas contra chuvas torrenciais e os ventos impiedosos. Algumas dessas árvores viram civilizações nascerem e caírem. Viram gerações de animais passarem como sombras entre seus galhos. Viram o equilíbrio da floresta resistir às forças implacáveis do tempo. Mas é no topo dessa catedral viva que se esconde um universo próprio. O dossel, onde a luz finalmente toca as folhas, é um ecossistema suspenso, um mar de verde ondulante, onde a vida explode em formas inesperadas. Entre os galhos retorcidos, pequenos primatas saltam de árvore em coreografias que desafiam a gravidade. Pássaros de cores impossíveis deslizam pelo ar, desenhando trajetórias invisíveis com suas asas vibrantes. Preguiças se movem em uma lentidão hipnótica, alheias ao caos ao seu redor, presas a um tempo diferente, onde os segundos se estendem como cipós ao vento. Aqui, tudo é interligado. Tudo desempenha um papel. Cada folha que captura a luz do sol, cada gota de orvalho que desliza por um tronco centenário, cada batida de asa ou passo cuidadoso sobre um galho fino compõe a melodia sutil da floresta. O equilíbrio é frágil, mas perfeito. Nada aqui é por acaso. Cada ser, do menor inseto ao predador supremo, existe como parte de uma equação meticulosa, onde a harmonia se mantém pelo simples fato de que todos sabem o seu lugar. A floresta nunca para, nunca descansa, nunca morre, apenas se transforma. E esse é o segredo mais profundo da Amazônia. Um mundo onde a renovação é constante, onde o passado alimenta o futuro, onde tudo está conectado por fios invisíveis que tecem a tapeçaria da vida selvagem. Aqui, quem não se adapta, desaparece. Mas quem entende as regras desse jogo eterno, encontra um lar na vastidão indomável da maior floresta tropical do planeta. E então, quando a noite cai e o breu se espalha como um manto impenetrável, a floresta revela sua magia oculta. O dia se dissolve em sombras espessas, e o calor que antes pesava no ar começa a ceder, dando espaço a uma brisa leve, quase imperceptível. Mas não há silêncio. Nunca há. A Amazônia é um organismo inquieto, uma entidade viva que pulsa mesmo nas horas mais escuras.
Fungos bioluminescentes emergem na escuridão como estrelas terrestres. Seus brilhos etéreos desenham padrões pelo solo úmido, uma constelação secreta que só os olhos atentos conseguem perceber. Pontos de luz verde e azul pulsante parecem suspensos no ar, refletidos nas gotas de orvalho que repousam sobre troncos e folhas caídas. Mas esse espetáculo não é mero capricho da natureza. Cada centelha luminosa tem um propósito. Alguns desses cogumelos brilham para atrair insetos que espalharão seus esporos pela floresta, perpetuando sua existência. Outros cintilam como advertência, um aviso sutil de que a beleza pode esconder perigo. A cada piscar de luz, a floresta fala em códigos invisíveis, em sinais que apenas aqueles que pertencem a ela podem compreender. Insetos vagam nesse cenário surreal, suas carapaças refletindo o brilho hipnotizante dos cogumelos misteriosos. Pequenas criaturas translúcidas, invisíveis à luz do dia, emergem nesse palco noturno, revelando formas que parecem pertencer a um outro mundo. Há vida onde ninguém imagina. Há segredos onde ninguém ousa procurar. Sob as folhas caídas, aracnídeos bioluminescentes se movem em um ritmo preciso, revelando-se por breves instantes antes de desaparecerem novamente nas sombras. Em meio às árvores, vagalumes piscam em padrões sincronizados, um espetáculo de sinais luminosos que servem tanto para atrair parceiros quanto para confundir predadores. Mas a verdadeira magia está abaixo da superfície. Raízes como serpentes petrificadas se entrelaçam sob a terra, formando um labirinto oculto onde árvores antigas conversam silenciosamente. A ciência moderna começa a desvendar esse mistério ancestral. A floresta é uma rede viva, um organismo interligado por fios invisíveis que carregam informações. Árvores trocam nutrientes entre si, enviam sinais químicos através de suas raízes e até mesmo alertam suas vizinhas sobre perigos iminentes. Se um tronco é atacado por pragas, outro distante pode reagir antes mesmo que a ameaça chegue até ele. O que parece apenas solo escuro e sem vida é, na verdade, um intricado sistema de comunicação, uma inteligência vegetal que opera sem que ninguém veja. E enquanto os olhos humanos precisam se acostumar à escuridão, os verdadeiros senhores da noite emergem. Felinos de olhos incandescentes deslizam entre as sombras, seus corpos desenhados para o silêncio absoluto. Serpentes se movem lentamente, sentindo cada vibração, cada pulsação do ambiente ao seu redor. Corujas deslizam entre os galhos sem um único ruído, caçadoras fantasmagóricas que veem o que ninguém mais enxerga. Aqui, a noite não é um período de descanso, mas um reinado alternativo, um mundo onde novas regras são impostas e novas criaturas tomam o poder. Nada aqui está parado, nada aqui se perde. O que morre se torna vida novamente. O que desaparece alimenta o ciclo perpétuo de renovação. A floresta nunca dorme, nunca cessa, nunca descansa. Ela simplesmente continua. As árvores colossais se erguem como torres de um império antigo, sentinelas imortais que guardam os segredos mais profundos da floresta. Seus troncos, espessos como muralhas, são cobertos por camadas de musgo e líquens, testemunhas silenciosas de um tempo que se desenrola muito além da compreensão humana. Elas não são apenas árvores, são monumentos vivos, pilares de um reino que existe há incontáveis eras. Algumas ultrapassam 50 metros de altura, tão imensas que seus galhos parecem tocar o céu. Seus corpos são marcados por rachaduras, cicatrizes esculpidas pelo vento, pela chuva, pelo passar incansável dos séculos. Elas não cresceram por acaso.
Cada tronco descomunal, cada folha que dança ao sabor do vento carrega a história de gerações que vieram antes. No silêncio da floresta, elas trocam mensagens invisíveis, sussurram através das raízes, sentem a presença umas das outras. Elas são a memória da Amazônia. Algumas estavam aqui quando os primeiros povos pisaram essa terra. Testemunharam o nascimento e a queda de civilizações inteiras, resistiram ao tempo, às tempestades, ao fogo. Seus galhos já foram abrigo para pássaros que há muito se extinguiram. Suas raízes já nutriram espécies que nunca chegaram a ser catalogadas. E essas raízes, expostas e retorcidas, serpentam pelo solo como tentáculos de criaturas adormecidas, estendendo-se por metros, enredando-se em uma dança subterrânea com outras árvores. Algumas delas, conhecidas como sapopembas, formam imensas estruturas aéreas que sustentam troncos colossais, garantindo sua sobrevivência mesmo nos terrenos mais traiçoeiros. São fortalezas naturais contra as chuvas torrenciais que castigam a Amazônia, redes subterrâneas de suporte e resistência. Elas não apenas sugam água e nutrientes, mas também trocam informações, compartilham sustento e até protegem suas companheiras de ameaças invisíveis. Essas árvores desafiam o tempo, desafiam a destruição, desafiam até mesmo a lógica da sobrevivência. Elas resistem ao avanço do homem, ao peso das estações, ao ciclo interminável de vida e morte que rege a floresta. Enquanto impérios nascem e caem, enquanto a humanidade se reinventa em meio ao caos, elas permanecem, imutáveis. E então, acima delas, além dos troncos gigantescos que parecem pilares de uma catedral natural, existe um outro reino. Um universo suspenso sobre o chão, um mundo oculto aos olhos de quem passa sob suas sombras sem olhar para cima. Um oceano verde que se estende até onde a vista alcança. Uma fortaleza de folhas e galhos, onde a vida pulsa em uma realidade paralela à do solo. O dossel da floresta. Um cosmos particular que apenas os verdadeiros senhores da Amazônia conhecem. Aqui, acima do mundo terreno, pequenos primatas saltam entre os galhos como acrobatas, lançando-se no vazio sem hesitação. Preguiças se movem em uma lentidão hipnótica, ignorando o caos ao seu redor. Tucanos e araras deslizam entre as copas, seus gritos estridentes ecoando como canções ancestrais. E há muito mais. Criaturas ainda desconhecidas pela ciência, seres que nunca tocaram o chão da floresta, vivendo em uma realidade isolada do que acontece abaixo. Este é o domínio das alturas, um mundo suspenso, onde o tempo parece se mover de forma diferente. Aqui, o vento sopra mais forte, a luz do sol se filtra em feixes dourados e a vida segue seu próprio ritmo, independente do que acontece lá embaixo. A floresta é um império dividido. O solo pertence aos que caçam e se escondem. O topo das árvores pertence aos que ousam tocar o céu. E no meio disso tudo, ela continua. Viva, atemporal, indomável. O dossel, o reino das alturas. O topo da floresta não é apenas um amontoado de folhas e galhos. Ele é um universo à parte. Um oceano verde que se estende sem fim. Um arquipélago vivo onde cada árvore se torna uma ilha suspensa no ar. Lá embaixo, no solo, reina a penumbra. Mas aqui nas alturas, o sol é rei. Seus raios atravessam as copas como lâminas douradas, iluminando um mundo que poucos olhos humanos tiveram o privilégio de testemunhar. O vento sopra com mais força, trazendo consigo o cheiro das flores escondidas, o frescor da umidade matinal, a melodia sutil das folhas que dançam no ar. Esse é um dos lugares mais vibrantes da Amazônia, uma cidade natural construída sem paredes, sem ruas, sem fronteiras. Aqui,
A vida se desenrola em um caos fascinante, onde cada ser desempenha um papel específico. Pequenos primatas movem-se como sombras ágeis, saltando de galho em galho com uma precisão que desafia a gravidade. Seus corpos esguios riscam o céu, desenhando trajetórias invisíveis entre as copas. Para eles, não há medo do vazio, não há hesitação. Seus olhos treinados enxergam caminhos onde nós, humanos, só veríamos o perigo de uma queda fatal. Cada salto é uma escolha instintiva. Cada movimento é calculado pela experiência de gerações. E não são apenas os primatas que dominam esse reino. Pássaros de cores impossíveis rasgam os ventos, deslizando como flechas entre os ramos altos. Tucanos, araras, gaviões e beija-flores convivem em um balé aéreo que desafia o acaso. Suas penas brilham como joias sob a luz do sol, refletindo os tons vibrantes que a floresta esconde em suas profundezas. Algumas dessas aves percorrem quilômetros sem nunca pousar no solo, vivendo toda a sua existência entre o céu e as árvores. Mas se há os que se movem com pressa, também há os que desafiam o próprio tempo. Preguiças, seres que parecem indiferentes ao frenesi ao seu redor. Enquanto os macacos correm e os pássaros voam, elas permanecem, movendo-se na lentidão de um tempo que só elas compreendem. Cada gesto é meticulosamente calculado. Cada deslocamento parece um suspiro que leva minutos para acontecer. Seu corpo, coberto por uma camada de algas e larvas de insetos, é um microcosmo ambulante, um ecossistema próprio que se confunde com a floresta. Elas não tentam escapar da selva, não lutam contra suas regras. Pelo contrário, tornaram-se parte dela. Invisíveis, silenciosas, intocáveis. A Amazônia, com toda a sua beleza, esconde segredos que nem sempre são benevolentes. Ela é mãe e predadora, lar e armadilha. Uma selva onde cada folha pode ser um abrigo ou um aviso de perigo iminente. Cipós venenosos se enroscam como serpentes silenciosas, prontos para liberar toxinas em quem os tocar sem cautela. Sob as folhas úmidas, escorpiões aguardam imóveis, seus ferrões pulsando com um veneno capaz de paralisar um ser humano. Acima, entre os galhos entrelaçados, aranhas do tamanho de uma mão humana deslizam sem pressa, tecendo fios quase invisíveis que brilham sob a luz pálida da lua. E no solo, marchando como um exército implacável, estão elas, as formigas Cabo-Verde, também conhecidas como formigas-bala, pequenas, quase insignificantes para olhos desatentos, mas portadoras de uma dor indescritível. Seu veneno pode fazer um homem adulto delirar, suar frio, perder a noção da realidade. Uma única picada e a floresta se torna um labirinto de sombras e ecos distorcidos. Aqui, o perigo espreita em cada canto. O veneno e a camuflagem são armas tão letais quanto garras e presas afiadas. Na selva, sobreviver não é apenas uma questão de força. É um jogo de inteligência e respeito. E mesmo assim, a Amazônia continua sendo um refúgio, um santuário. A Amazônia não pertence apenas às árvores, aos rios ou ao vento que sopra por entre as folhas. Ela pertence também às criaturas que nela caminham, nadam e voam. Seres moldados por milhões de anos de evolução, adaptados a um ambiente onde sobreviver é uma arte e a morte pode vir sorrateira, disfarçada na beleza hipnotizante da natureza. Aqui, a cadeia alimentar é uma dança implacável. Cada animal ocupa seu espaço, desempenha seu papel, obedece às regras invisíveis da selva. No topo dessa pirâmide, há um predador cuja presença poucos ousam desafiar. Olhos dourados espreitam na escuridão,
movendo-se entre as sombras como fantasmas. A onça pintada, silenciosa, precisa apenas de um salto para decidir o destino de sua presa. Seus músculos se tensionam, sua respiração se torna quase imperceptível. E então, num instante, o ataque. Um único golpe certeiro, rápido, fatal. Mas a onça não reina sozinha. Nas águas turvas dos rios, um outro predador governa com a mesma precisão letal. O jacaré-açu, senhor das correntezas, repousa imóvel, apenas seus olhos e narinas emergindo da superfície, observando, esperando. Quando o momento certo chega, ele explode em velocidade, suas mandíbulas se fecham com uma força que nenhum ser humano poderia suportar. Sua vítima não tem chance. E não são apenas os grandes que impõem respeito. No mundo minúsculo da floresta, há assassinos ainda mais perigosos. A formiga Cabo Verde, que desfere picadas capazes de fazer um homem adulto perder os sentidos. A rã venenosa, com sua pele carregada de toxinas suficientes para matar dezenas de predadores. E então, ao mestre da paciência. Cada criatura na Amazônia é uma peça do quebra-cabeça que mantém esse mundo funcionando. Desde o menor inseto até os maiores predadores, todos desempenham um papel. Mas há um invasor que não segue essas regras, um ser que ameaça romper o equilíbrio construído por milhões de anos. E esse invasor somos nós. As águas da Amazônia são tão vastas e misteriosas quanto a própria floresta. Rios colossais cortam a paisagem como artérias pulsantes, carregando sedimentos, histórias e vida. O maior de todos, o rio Amazonas, serpenteia por milhares de quilômetros, sustentando milhões de espécies e fornecendo a força vital para toda a selva. Mas sob sua superfície escura e silenciosa, um mundo oculto se revela. Aqui, a luta pela sobrevivência segue regras próprias. Criaturas fantasmagóricas deslizam pelas profundezas, adaptadas à escuridão e às correntes traiçoeiras. O temido candiru, minúsculo e quase invisível, é um parasita temido por suas vítimas. O pirarucu, um gigante pré-histórico, se move com a graça de um predador paciente. E os piranhas, em enxames implacáveis, podem transformar um corpo em ossos em questão de minutos. Mas nem todas as criaturas que habitam essas águas são caçadores. Algumas são guardiãs de lendas antigas, seres envoltos em mistério e superstição. Os botos cor-de-rosa emergem das profundezas como espectros rosados, deslizando entre as correntezas com uma inteligência desconcertante. Para os povos ribeirinhos, esses seres não são apenas animais, são espíritos, entidades que transitam entre o mundo dos vivos e o desconhecido. Ao cair da noite, os rios da Amazônia se transformam. O que antes era um espelho tranquilo de águas douradas, agora se torna um abismo insondável. Os olhos atentos do jacaré-açu refletem a luz da lua, enquanto arraias escondidas sob a areia preparam-se para desferir um golpe fatal com seus ferrões venenosos. O silêncio é enganador. A qualquer momento, algo pode emergir das sombras líquidas, pronto para atacar. E mesmo diante de tantos perigos, os povos da floresta aprenderam a respeitar e a conviver com esses gigantes de água. Canoas deslizam suavemente pela superfície dos rios, conduzidas por mãos experientes que conhecem cada corrente, cada recanto submerso onde a vida se esconde. Os pescadores sabem que aqui não há espaço para erros. Um simples descuido pode significar o último. Mas nem mesmo as águas da Amazônia estão a salvo da ameaça invisível que avança sobre a floresta. A cada dia, garimpos ilegais despejam toneladas de mercúrio nos rios, contaminando peixes, destruindo ecossistemas inteiros. O ouro que se esconde sob a terra é arrancado à força,
deixando um rastro de morte e envenenamento. O que antes era um paraíso aquático, agora sofre silenciosamente, seus habitantes pagando o preço pela ganância humana. As águas que por séculos deram vida à Amazônia agora enfrentam um dilema: conseguirão continuar sustentando essa terra mágica ou sucumbirão sob o peso da destruição? A Amazônia não é apenas um paraíso verdejante. Ela é também um campo de batalha onde a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo sem fim. Aqui não há misericórdia, não há segundas chances. Cada criatura, grande ou pequena, carrega consigo o peso da sobrevivência, travando uma luta diária contra predadores, fome e o próprio ambiente. No alto das árvores, um filhote de macaco tenta dar seus primeiros passos entre os galhos. Sua mãe observa atentamente. Cada movimento dela é um escudo contra os perigos invisíveis. Mas, no silêncio traiçoeiro da copa, um par de olhos o vigia. Uma arpia, uma das aves mais poderosas do mundo, espera o momento certo. Com um bater de asas, ela mergulha no vazio, suas garras gigantescas prontas para capturar a presa indefesa. O destino do pequeno primata é decidido em segundos. Enquanto isso, nos rios escuros, um cardume de peixes nada tranquilamente. Mas a tranquilidade aqui é apenas uma ilusão. Escondida na lama, uma arraia elétrica sente a aproximação de um predador. Seu corpo emite uma descarga fulminante, uma última tentativa de defesa contra a morte iminente. A luta é feroz, mas muitas vezes na Amazônia, a vitória pertence a quem ataca primeiro. E então, há os caçadores silenciosos. A sucuri, mestra da paciência, desliza sob as águas lamacentas, imperceptível, esperando o momento perfeito para atacar. Ela não tem pressa. Seus olhos frios analisam cada detalhe. Sua respiração lenta acompanha a dança da correnteza. Quando a vítima menos espera, a selva segura o fôlego e a sucuri age. Seu corpo se enrosca com força brutal, cada volta mais apertada, esmagando a vida de sua presa até que o silêncio volte a reinar. Mas a morte na Amazônia não é o fim. Aqui, cada corpo que cai ao chão se torna alimento para outro. O jaguar que vence sua caça alimentará não apenas a si mesmo, mas também os insetos, as aves de rapina e até as raízes das árvores que lentamente absorvem os nutrientes da decomposição. O solo da floresta é feito dos que vieram antes. Nada é desperdiçado, nada se perde, e assim o ciclo se repete, dia após dia, noite após noite. Vida e morte dançam um balé selvagem, onde apenas os mais fortes e astutos permanecem. Mas agora, um novo fator entrou nesse equilíbrio milenar. Um predador diferente, um que não caça apenas para sobreviver, mas para destruir. Por milhões de anos, a Amazônia seguiu seu próprio ritmo, regida pelas leis implacáveis da natureza. Mas agora, um novo predador caminha por suas trilhas, navega por seus rios e altera suas regras. Um invasor que não se contenta em caçar para se alimentar, que não se limita a lutar por território. Um invasor que transforma, consome e destrói. O que será da Amazônia? Essa pergunta ecoa como um trovão distante. Uma ameaça silenciosa que se aproxima sem que possamos medir suas consequências. A floresta continua de pé, mas por quanto tempo? Os rios ainda correm, mas até quando? Os animais ainda caçam, ainda se escondem, ainda lutam. Mas por quanto tempo conseguirão resistir? A Amazônia não pertence apenas ao Brasil, nem apenas à América do Sul. Ela pertence ao mundo. Suas árvores respiram por todos nós. Seu ciclo de chuvas molda o clima de continentes inteiros. Suas raízes seguram o equilíbrio da terra. Mas se continuarmos a arrancar sua pele, se insistirmos em sufocar seus rios,
Em que mundo estaremos vivendo daqui a 50, 100, 200 anos? A destruição pode parecer inevitável, mas ainda há tempo. O destino da Amazônia não está selado. Ele está em nossas mãos. Cada escolha que fazemos, cada decisão política, cada ação ou omissão determina se a floresta continuará viva ou se tornará apenas uma lembrança, um mito contado pelas gerações futuras sobre um lugar que um dia existiu. Se perdermos a Amazônia, não será apenas a selva que desaparecerá. Seremos nós, nosso futuro, nossa conexão com a natureza, com a vida, com tudo aquilo que nos mantém vivos. Mas, se escolhermos protegê-la, se dermos voz àqueles que lutam, se entendermos que não há progresso sem equilíbrio, então talvez ainda possamos mudar essa história. O tempo está se esgotando e a pergunta que nos resta fazer é: o que estamos dispostos a fazer para salvar a Amazônia antes que seja tarde demais?